O vento sobre Varys carregava apenas silêncio, um silêncio tão denso que parecia observar. Cai Nern avançava contra o frio, sentindo o ar rarefeito arranhar por dentro. As botas batiam na pedra queimada com um som seco, ecoando num mundo que já tinha esquecido o que era vida. A silhueta do posto de treinamento surgiu à frente. Torres sem graça, antenas, blocos de metal e concreto encravados na rocha como culpa petrificada. A Federação mantinha aquele lugar não por necessidade, mas por vergonha. Varys, ou Vess, como diziam os textos antigos, já fora verde. Agora era só memória dura. "Anda logo, Ner!" A voz da Sargento Voss cortou o vento como uma lâmina. Baixa, compacta, olhar de quem já viu mais mortes do que celebrações. "Atraso no transporte, sargento!" arriscou Kai. Ela nem fingiu ouvir. Tradição é tradição, mesmo para quem chega tarde. Levou-o até a praça central. No meio da poeira avermelhada estava a estátua, não humana. Uma mulher Cien, sentada, braços abertos, numa postura que parecia ao mesmo tempo rendição e acolhimento. A pedra reproduzia as cristas delicadas da espécie dela, o rosto sereno, mas partido por uma fenda profunda. Os dedos estavam lisos, polidos pelo toque de gerações de soldados. "Você sabe o que fazer", disse Voss. "Beija a testa do último pecado e sela seu compromisso com a paz." Kai engoliu em seco. Chamavam aquilo de respeito. Mas ele sabia que tinha gosto de vitória exibida, um gesto de dominação com camada de verniz. Mesmo assim, obedeceu. Aproximou-se da estátua. Sentiu o frio da pedra antes mesmo de tocá-la. Inclinou-se e encostou os lábios na testa gelada. O toque durou 1 segundo. Foi o suficiente. Um pulso atravessou a pedra como um coração despertando. Veias luminosas se abriram a partir do ponto do beijo, correndo pelo rosto, pelo peito, pelos braços. A superfície começou a rachar, estalar, descascar. Fragmentos de pedra caíram aos pés de Kai. Os olhos se abriram. Não eram de pedra. Eram vivos, azuis, profundos, antigos demais para aquela praça pequena. A mulher respirou. Um som fraco, mas naquele mundo silencioso, pareceu um trovão contido. Kai caiu de costas, o coração disparado. Voss levou a mão ao comunicador. Só estática. A mulher se ergueu alta, coberta de pó, como uma lembrança saindo do túmulo. Os olhos dela procuraram exatamente um rosto. O dele. "Você me beijou", disse como quem afirma um fato sagrado. "É... tradição", gaguejou Kai. "Eu não sabia que..." O selo foi quebrado. Os olhos dela brilharam como gelo sob luz. O sinal foi enviado. Eles retornarão. Acima deles, o céu piscou. Satélites antigos acenderam um por um, como uma constelação artificial. Uma rede de luz envolveu o planeta. Naquele instante, sem fanfarra, sem discurso, o destino de 2 povos saiu do sono. O beijo na pedra tinha despertado mais do que uma estátua. Horas depois, o posto já não era um lugar esquecido. Era um coração em taquicardia. Sirene, gritos, hologramas cintilando, vozes se atropelando em canais de comunicação. O que antes era rotina lenta, virou caos coordenado. No centro de comando, um holograma exibia o espaço ao redor de Varys. Lá em cima, dominando a órbita, estavam elas, as naves Cien. Enormes, silenciosas, estruturas orgânicas metálicas cobertas por veios azuis, como se tivessem sangue de luz correndo por dentro. Não pareciam máquinas, pareciam criaturas em vigília. Eles simplesmente apareceram, disse o tenente-comandante Rail, a voz falhando. Sem trilha de dobra, sem assinatura de salto, nada, vazio. E de repente, apontou para o enxame no holograma. Isso, o almirante Thorne observava calado. Ombros tensos, mãos entrelaçadas nas costas. "Naves de cerco Cien", murmurou. "Vi gravações da guerra. Bastam poucas para apagar um continente." A sargento Voss, ao lado de Kai, cerrou a mandíbula. Mas eles se foram. Recuaram além da orla. Não há registro de contato há mais de um século. Thorne não tirou os olhos do holograma.
Talvez nunca tenham ido. Talvez só estivessem esperando. Demorou 1 segundo antes que a palavra saísse. Um sinal. O olhar dele caiu sobre Kai. O recruta repetiu a história. A estátua, o beijo, o tremor, a mulher viva, o aviso. Cada palavra parecia menos crível, e ainda assim ninguém conseguia ignorar o que o céu mostrava. E a mulher? Perguntou o almirante. Onde está agora? Sumiu durante a queda de energia, disse Voz. 13 minutos de apagão. Quando a luz voltou, ela já não estava. Um bip cortou o ar. Senhor, avisou o oficial de comunicações. Transmissão recebida. Origem, Frota Cien. O silêncio na sala se ajeitou, tenso. Na tela, ordenou Thorn. A imagem apareceu. Um rosto Cien, pele azul marcada por cristas elegantes, olhos brilhantes de frieza e certeza. Posto da Federação, disse ele, a voz grave como um veredito. O tratado foi quebrado. O guardião foi libertado. Retornamos para ajustar a dívida. Thorn se adiantou. Sou o almirante Thorn. Qualquer violação foi acidental, sem intenção hostil. Podemos revisar os termos, negociar. Não há negociação, cortou o Cien. O selo foi rompido. A dívida deve ser paga. Preparem-se para lutar ou rendam-se. A transmissão foi encerrada. Sem discussão. Sem segunda chance. Os hologramas mostraram as naves começando a movimentar-se. Thorn inspirou lentamente. Quero tudo sobre a Guerra Cien e o Tratado de Cessar-Fogo, agora. Levou menos de 1 minuto para o pavor crescer. Senhor! A voz do oficial de inteligência vacilou. Não existe nada. Todos os registros foram apagados, até os de nível máximo. Um buraco se abriu no ar. Então estamos em guerra por causa de um tratado que ninguém lembra, disse Thorn, num tom que misturava raiva e impotência. Kai sentiu a frase atravessar o peito. Ele não era estrategista, não era herói. Só tinha sido o idiota que cumpriu um ritual sem entender nada. Mas ele lembrava dos olhos dela, da certeza na voz. O selo foi quebrado. O sinal foi enviado. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela era a única que sabia. Eu posso encontrá-la, disse Kai, antes que o medo mandasse calar. Voz o fulminou com o olhar. Você é só um recruta, Ner. Isso aqui é uma operação militar, não profecia antiga. Thorn, porém, não o cortou. Por que acha que ela ouviria você? Porque ela olhou para mim como se eu fosse o erro e a chave ao mesmo tempo, respondeu Kai. Se alguém ainda tem chance de fazer essa história parar, é ela. E se tem alguém que ela talvez escute, sou eu. O chão tremeu. Novos alertas surgiram. Nave Cien entrando na atmosfera! Gritou Rail. Múltiplas, muitas! Código vermelho, ordenou Thorn. Estações de batalha. Civis para os abrigos. Agora! O posto mergulhou no caos. Entre correria, gritos e alarmes, ninguém reparou quando Kai saiu pela lateral, com uma mochila, um rifle e a decisão que mudaria o destino de 2 mundos. A noite em Vares tinha peso. Não era apenas ausência de luz. Era como se o planeta inteiro se encolhesse em sombras, esperando o impacto do que vinha do céu. Kai caminhava entre rochas e fendas, guiado por um scanner que insistia em devolver leituras distorcidas. Nada humano, nada claro. Cada passo ecoava longe demais. Cada sombra parecia vigiar. Você não vai encontrar o que procura com isso. A voz chegou antes da figura. Kai girou, rifle em punho. Ela estava ali. Salana. De pé sobre uma parede de ruína. O corpo emitindo uma luz suave, azulada, que não parecia refletida. Parecia nascer dela. Livre da pedra. De carne e tempo outra vez. O vento mexia seus cabelos branco-azulados. E os olhos, aquele azul profundo de oceano antigo, o atravessavam como se lessem pensamento por camadas. Ela desceu com uma leveza que parecia quase desrespeito à gravidade. Esse aparelho enxerga o que ensinaram a ele, disse, indicando o scanner. Os caminhos da minha gente foram feitos para confundir olhos e máquinas que não entendem uma coisa. Geometria viva. Kai abaixou devagar o rifle. A vergonha pesava quase tanto quanto o medo. Eu precisava te encontrar, disse a voz rouca.
Seu povo está em órbita. Dizem que quebramos um tratado, mas ninguém sabe de qual tratado estão falando. Ela o observou em silêncio por alguns segundos, que pareceram longos demais. Você anda com perguntas na boca, disse enfim. Mas carrega uma arma como alguém que quer pagar um crime. O comentário acertou em cheio. Ele olhou para o rifle, respirou fundo, jogou a correia para trás, deixando a arma mais como um peso do que como proteção. Meu nome é Kai Nern. Hesitou. E o seu? Salana? O nome parecia ao mesmo tempo estrangeiro e certo demais ali. Ela fez um leve gesto de cabeça, chamando-o para segui-la. Passaram por corredores naturais, escadas de pedra quase apagadas pelo tempo, vãos estreitos que pareciam feitos sob medida para espantar claustrofóbicos. Até que chegaram a uma cúpula enterrada. As paredes brilhavam com símbolos em movimento, glifos vivos, correndo como se fossem rios de luz presa na rocha. Chamávamos este lugar de Caverna da Memória, explicou Salana. Aqui guardamos as verdades que sabíamos que vocês tentariam esquecer. Ela tocou o chão com a palma da mão. Um cristal emergiu, em forma de lágrima, pulsando com luz interna. Assim que o ergueu, o ar se encheu de imagens. Humanos e Cien enfrentando-se sob céus vermelhos. Planetas destruídos. Frotas inteiras desaparecendo em clarões. A guerra não tinha fim, disse ela. Nenhum lado podia vencer sem se destruir junto. Então fizemos algo que vocês quase nunca fazem. Paramos. Kai assistia em silêncio, o estômago revirado. Criamos um pacto, continuou. Nós recuaríamos, mas um de nós ficaria. Um guardião, um selo vivo, ligado aos mundos sagrados para impedir que a Federação os tocasse. Ela baixou o cristal. Os olhos dela encontraram os dele com uma calma cortante. Eu fui esse selo. Kai sentiu o corpo inteiro gelar. Você era a estátua. Eu era a própria rocha, corrigiu. Em carne transformada, consciência presa, sentindo tudo, tocada, reverenciada, usada como símbolo, enquanto vocês esqueciam o que tinham prometido. Kai levou a mão à boca como se isso pudesse segurar a náusea. E quando eu beijei você, você ativou o código, completou Salana. Das. O sistema entendeu que o selo deveria ser quebrado e que era hora de chamar a frota. Mas eu não tinha essa intenção, explodiu Kai. Era só um ritual vazio. Ela inclinou a cabeça, sem raiva, apenas com uma tristeza antiga. Intenção nunca salvou vocês das consequências. O cristal brilhou mais forte, projetando um mapa estelar. Vários pontos se acenderam. Outros mundos, outros selos, outras frotas em movimento. Eles acreditam que vocês usaram o Guardião como isca, que libertaram o selo para tomar o planeta, que quebraram o tratado por escolha. E não ouvirão você? Perguntou Kai desesperado. Para eles, sou uma promessa falha, respondeu. Um selo quebrado não tem mais voz. O silêncio pesou. Então, o que podemos fazer? A pergunta saiu quase em sussurro. Salana fechou os olhos por um instante, como quem consulta memórias que doem. Há uma forma de parar a guerra antes que ela comece de verdade. Qual? Ela o encarou com algo que não era piedade. Era respeito. Você quebrou o selo, Kai Nern. Só você pode restaurá-lo. Mas isso exige entrega total. Entrega de quê? Daquilo que você ainda chama de vida. O mundo tremia, e não era figura de linguagem. Explosões distantes faziam o chão vibrar. Clarões coloriam o horizonte. O ar parecia mais pesado, como se o próprio planeta soubesse que estava na beira de algo definitivo. Kai e Salana avançavam entre desfiladeiros, a luz azulada do corpo dela servindo de guia e farol. A bacia do Eco fica logo depois daquela crista, disse ela. Foi lá que o primeiro tratado foi assinado, e só lá um novo selo pode ser criado. Kai olhou para o céu. Naves cortavam as nuvens como sombras gigantes. Poderia estar lá em cima, com um rifle na mão, tentando fazer o que treinou a vida inteira. Mas estava ali, no chão, correndo ao lado da guardiã que ele libertou sem querer.
Um estrondo mais forte sacudiu tudo. A crista pela qual subiam se rompeu. O solo se abriu sob os pés de Kai. Ele despencou. Salana! Os dedos dele encontraram uma pedra por instinto. Ficou pendurado sobre um abismo de fumaça azul e gases tóxicos, o corpo balançando. Ela se virou. Viu. Não pensou. Correu de volta, mesmo com o chão rachando atrás dela. Me dá a mão! Ele estendeu o braço, mas o vão crescia. Por um segundo, era óbvio que não daria. Mesmo assim, Salana pulou. O tempo pareceu segurar o fôlego. Ela cruzou o ar num arco improvável, cabelos flutuando como chamas líquidas. Os dedos dela se fecharam no pulso dele com firmeza absurda. Com um único impulso, puxou Kai para cima. Os dois rolaram pela borda, caindo lado a lado, ofegantes. Você é completamente louca, ele disse, tentando recuperar o ar. Possivelmente, respondeu ela, com um sorriso quase invisível, e ainda assim, o gesto mais quente que ele tinha visto naquele planeta frio. O horizonte se acendeu em vermelho. Bombardeio orbital. As primeiras cidades humanas começavam a ser atingidas. Não temos mais tempo, disse ela, séria de novo. Vamos. Quando chegaram à bacia do Eco, Kai sentiu o mundo diminuir. Era um vale perfeito, com paredes de pedra polida refletindo o céu, como se estivessem de pé dentro de uma tigela de espelho. No centro, erguia-se um pilar corroído, meio máquina, meio pedra, ainda vibrando. Foi aqui que selamos o silêncio, disse Salana, que juramos nunca mais sangrar esses mundos. Kai se aproximou devagar. Sentia uma vibração no ar, como um coração distante batendo sob os pés. E é aqui que o selo precisa renascer. Ele demorou um instante para entender o que isso significava. Quando entendeu, o ar pareceu rarefazer ainda mais. Você está falando de outro guardião. Eles nunca mais confiarão em mim, disse ela simples. Sou prova de falha. O novo selo precisa ser alguém que represente o lado de vocês. Eu. Não era uma pergunta. Era um tiro de realidade. Ela assentiu. Você. O homem que quebrou o selo pode ser o homem que prova que a Federação ainda é capaz de manter uma promessa. Lá em cima, o céu se iluminou com outra explosão. Uma nave da Federação caía, deixando um rastro em chamas. Ou, se eu fizer isso, o que acontece comigo? Perguntou ele. Salana se aproximou até o rosto dela estar a poucos centímetros do dele. Seu corpo será convertido em pedra viva. Sua consciência será atada à terra. Você verá e sentirá tudo, sem poder sair daqui. Por quanto tempo? Até que os dois lados desejem a paz de verdade. Kai soltou um riso curto, incrédulo. Então, provavelmente, para sempre. Ela não sorriu. E isso disse mais do que qualquer resposta. Não há outra opção? Insistiu ele. Ah, respondeu. Lutar até que não reste ninguém. E deixar esse mundo como mais um esqueleto no mapa. O chão tremeu de novo, mais forte. O tempo estava acabando. Kai fechou os olhos. Pensou nas vidas embaixo daquelas explosões. Pensou na própria insignificância. Pensou na ironia. Um recruta sem história, agora segurando o futuro de dois povos nas mãos. Abriu os olhos. Me mostra o que eu tenho que fazer. Salana o guiou por uma passagem até o cofre. Lá embaixo, a câmara era imensa. Colunas de luz azul sustentavam o teto. No centro, o sarcófago vivo ondulava. Um casulo de pedra orgânica que parecia respirar. Aqui eu fui contida, disse ela. Ao lado, outro sarcófago, rachado. Ali, alguém que tentou e falhou. O medo o rompeu por dentro. O selo nunca se formou. Kai encarou aquilo por alguns segundos. Depois tirou o rifle das costas e o deixou no chão. Retirou o uniforme, o corpo tremendo mais de decisão do que de frio. Então é aqui que acaba, murmurou. Salana balançou a cabeça. É aqui que começa a parte da sua história que vale ser contada. Ele se deitou dentro do sarcófago. A pedra viva moldou-se ao seu corpo, se ajustando como se o planeta dissesse: eu reconheço você. Foi assim com você? Perguntou ele.
Tive rituais, cânticos, multidões, respondeu. Você tem apenas o silêncio e a verdade. Ela pousou a mão sobre o coração dele. Não lute, Kai. Se resistir, o selo se rompe e você morre à toa. Aceite. E você? Murmurou. Vai fazer o que depois disso? Vou aprender a ouvir um silêncio novo, respondeu. Ela se inclinou, encostou os lábios na testa dele, exatamente onde ele havia beijado a pedra. Por simetria, sussurrou. O sarcófago se fechou. A pedra subiu, cobrindo o peito, o pescoço, o rosto. O instinto gritava para escapar. Mas pela primeira vez, Kainer não obedeceu ao instinto. Obedeceu à escolha. E deixou ir. No coração de Varys, algo acordou. Não foi barulho. Foi um pulso. O sarcófago vibrou. Uma luz azul correu pela sua superfície, espalhando-se pelas paredes da câmara como raízes de energia. A partir dali, o planeta inteiro sentiu. Um campo brilhou invisível e absoluto, envolvendo Varys como um casulo. Naves da Federação e da Frota Cien, prestes a disparar, congelaram no ar. Mísseis ficaram suspensos, parados a meio caminho do alvo. Então, uma voz ecoou. Não vinha de alto-falantes, não vinha de rádios, vinha de dentro. O selo foi restaurado. Cada soldado, cada civil, cada criança ouviu. A guerra foi contida, o sangue foi interrompido. Nas naves Cien, consoles exibiram símbolos antigos, o código do tratado original agora reativado. Os comandantes se entreolharam, atônitos. Um novo guardião, murmurou um deles. Humano. No subterrâneo, Salana ajoelhou diante do sarcófago. Soluços quebravam o silêncio enquanto ela sentia, na vibração da pedra, que Kai estava ali. Não como antes, mas vivo, de um jeito que poucos suportariam. Você conseguiu, sussurrou. Eles nunca vão saber. Mas você conseguiu. Dias viraram semanas. As naves Cien começaram a se retirar, não por fraqueza, mas por honra ao pacto reativado. A Federação cessou fogo, sem entender completamente por quê. Os relatórios oficiais falaram de anomalia de contenção. As religiões chamaram de milagre. Mas a verdade tinha outro nome. Sacrifício. Décadas passaram. Varys deixou de ser apenas um posto militar. Virou um lugar de peregrinação. No centro da mesma praça onde uma vez existira a estátua de Salana, ergueu-se outra. Um homem de olhos fechados, mão sobre o peito, semblante calmo. A pedra translúcida deixava ver um brilho suave por dentro, como se algo ainda pulsasse. Não havia nome gravado. Os arquivos com Kainern tinham sido apagados, perdidos ou protegidos. As pessoas apenas o chamavam de guardião. À noite, quando o vento soprava do norte, o chão vibrava em um compasso leve, quase como um coração enterrado sob quilômetros de rocha. As crianças corriam descalças, tentando sentir as batidas. O que é isso? Perguntavam com os olhos brilhando. Os mais velhos sorriam. É o guardião sonhando, diziam. Ele dorme para que a gente possa viver sem medo. Em algum lugar entre a consciência e o silêncio, Kainern sentia tudo. Os passos sobre a praça, as risadas, as pequenas mãos tocando a base da estátua. Não havia glória, não havia medalhas, não havia nome, mas havia paz. E se uma mensagem pudesse atravessar o tecido do universo a partir daquele coração petrificado, talvez dissesse só isso. A paz não é um presente. É um preço. E alguém sempre paga. E assim, por séculos, o novo silêncio se estendeu, guardado pelo homem que beijou a pedra e se tornou eterno. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.